Muito bem, irmãos, muito boa noite. E a graça do nosso Senhor esteja com todos vós, com todos nós, ainda no nosso período de quarentena. Vamos retomar a nossa aula, da lição 22 do nosso discipulado. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Então, como sempre, começamos com esse slide aí, só para lembrar, para quem estiver assistindo pela primeira vez, discipulado não é opcional. Discipulado é ordem do Senhor Jesus e está umbilicalmente ligado à santificação. É na santificação, é no crescimento, no conhecimento da palavra, e isso se dá pelo discipulado, que nós crescemos em santificação. Então, nós temos aí, nesse slide, o primeiro quadro, que é o convite. O Senhor Jesus passou lá nas margens do Mar da Galileia, onde os pescadores Pedro, João, Tiago e André estavam lá, com os pais de João e André e seus empregados, e Jesus passou e os convidou, na verdade chamou, ordenou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, esse convite é tido como uma honraria. Todo mundo se diz discípulo de Jesus, lembrando isso. Todo mundo que está em qualquer igreja se diz discípulo de Jesus. Só não faz observar o que o mestre ensina. Nem estuda para aprender, nem sabe e muito menos observa. Aí, o que ele acha que é agradável para si, que Jesus diz, então eu sou discípulo de Jesus. O que o Senhor diz que não é nada agradável para a gente, essa parte não interessa. Normalmente. Então, olha a segunda palavra de Jesus sobre isso ainda. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É este que será o seu discípulo. A si mesmo se negue, ou seja, deixe de fazer a sua vontade para fazer a minha vontade. Eu sou o mestre. Tome a sua cruz, fazer a minha vontade e obedecer incondicionalmente. Inclusive, se for necessário, ir para uma cruz, como ele foi, obedecendo ao Pai, que o mandou vir aqui exatamente para fazer isso. Então, esse é o sentido, irmãos. Normalmente, a gente, como eu disse, todo mundo se diz discípulo de Jesus. Pode prestar atenção, todo mundo de qualquer igreja, especialmente os pastores, se dizem discípulos de Jesus. Muitos querem até ter uma postura, ou ter um título, ou até ser reconhecido pela igreja como uma espécie de apóstolo, uma espécie de sacerdote, alguém que é superior dentro da igreja, o que não é verdade. Os próprios apóstolos não eram superiores em nada, a não ser na responsabilidade que lhes foi dada. Por isso lhes foi dada uma unção equivalente. Então, irmão, nós como pastores deveremos saber isso. Um pastor, a missão que ele recebeu do Senhor Jesus, desde lá dos seus discípulos, nomeado apóstolo Pedro, pastoreia meu rebanho, apacenta minhas ovelhas, foi fazer discípulos. Essa é a função de um pastor, é ensinar a palavra de Deus às ovelhas que estão sob sua responsabilidade. É só isso. Aí, nesse ensinar, ele encoraja, ele repreende, ele chama atenção, ele apoia, ele visita, ele faz o que for necessário, mas sempre no sentido de que essas pessoas sejam conduzidas de acordo com a palavra de Deus. E não como um dominador, como nós vemos no ensino de Pedro dizendo isso, não como um dominador, mas como exemplo. É essa a função de um pastor. O que passa disso é invenção da própria arrogância do homem, querendo ser o que não é. Então, irmãos, nós paramos aqui no slide 6, se eu não me engano, nós vamos ver aqui. No slide 6 foi, exatamente. E eu disse para vocês que eu ia retomar aqui, desses últimos textos, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Porque, como nós sabemos, lemos aqui, todos esses preceitos de Deus se aplicam tanto a pais quanto a filhos. Nós estamos tratando nessa lição da comunicação da graça entre pais e filhos. Nós tratamos da comunicação da graça na aula passada, na lição passada, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquelas que edificam, que transmitem graça. Aí nós afunilamos para a família, que é realmente de onde sai a comunicação, é a base da comunicação, para que as maravilhas de Deus se façam conhecidas de geração a geração. É na família que se dá isso. Não é na igreja, não, como muita gente pensa. É na família. Então, irmão, nós vemos aqui que todos esses preceitos que temos ensinado até agora, eles são aplicados tanto a pais quanto a filhos. Ora, a mesma coisa, o mestre compete ensinar, ao discípulo compete aprender e pôr em prática aquilo. A mesma coisa, o pai compete ensinar esses filhos as maravilhas que Deus fez, e esse filho compete aprender, obedecer, para poder aplicar e ensinar aos seus filhos quando estes vierem, e assim sucessivamente.
Pois muito bem, os pais devem estar unidos em uma só mente, tratamos isso, pai e mãe. Nós vemos com muita tristeza, às vezes o pai dá uma ordem e a mãe desfazer aquela ordem na mesma hora, ou vice-versa. Nós vemos isso, infelizmente. Nós vemos na nossa igreja, nós vemos isso. Chamamos a atenção, repreendemos e não muda. Nós já vimos isso. Então, olha só, eles têm que ser unidos em uma só mente, fiéis no ensino das Escrituras aos seus filhos, de modo agradável ao Senhor, que os deu. Esses filhos são de Deus, na verdade, são herança do Senhor, não é? Então, os filhos, por sua vez, devem responder ao ensino e corresponder a esse ensino também com fidelidade, obediência, sabendo que o que os seus pais lhes estão ensinando, estão fazendo em obediência a Deus. Então, eles devem aprender e obedecer também em obediência a Deus, sempre para agradar ao Senhor, tanto pais quanto filhos. Aí vemos todos esses versículos aqui. E paramos nesse aqui, de 2 Timóteo 3, 14, 17, que nós vamos retomar. 2 Timóteo 14, 17, Paulo ensinando ao seu discípulo, não é? Pastor Timóteo, ele ensinando ao seu discípulo, ele diz assim, não é? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, então, temos aqui até o 17. E eu disse que ia retomar daqui, porque, irmãos, prestem atenção ao que o apóstolo diz aqui ao seu discípulo. Preste atenção. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, aliás, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, a Bíblia nos ensina, nos informa que Paulo aprendeu de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. E Paulo, como está falando, tu sabe de quem aprendeste, porque Paulo participou de ensinamento desde que ele era adolescente também, jovenzinho ainda. Então, irmãos, olhem só, o apóstolo dizendo isso para Timóteo, né, que ele, desde menino, sabe as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação, e que ele aprendeu isso com a mãe e com a avó. Então, meus filhos, prestem atenção. O pastor da nossa igreja, digamos assim, futuramente, conversando ou escrevendo uma carta para um jovem da igreja, já jovem, será que ele pode dizer isso? Preste atenção, fulano, um jovem hoje, adolescente da nossa igreja, quando já estiver grande, digamos assim, será que o pastor pode escrever para ele? Ou telefonar para ele, que hoje não é mais carta, é telefone, ou zap, ou o que for, dizendo isso, olha, fulano, presta atenção, porque eu bem sei que desde criança tu foste ensinado pelo teu pai e pela tua mãe, tu foste ensinado nas sagradas letras que podem levar-te para a salvação. Qual é, irmão? Qual é o irmão que a gente conhece na igreja que futuramente a gente pode falar com o jovem e dizer isso para ele? Preste atenção, irmãos, isso é muito grave. Nós temos dito aqui esse termo, não é opcional o discipulado, do jeito que não é opcional ensinar nossos filhos, desde crianças, desde bebês, ensiná-los na palavra do Senhor, para que eles cresçam conhecendo quem é este Senhor que eu devo temer, eu devo obedecer e devo honrar. Que maravilhas esse Senhor fez, inclusive o meu nascimento, inclusive a minha criação através de meus pais, meu pai principalmente, minha mãe, me ensinando sempre no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, como nós vemos lá em Efésios 6. Não é? Irmãos, isso é muito grave, irmãos. Olha, ele diz, desde a infância, tu sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tu sabes, Timóteo, desde a infância. E tu sabes de quem tu aprendeste. Paulo está se referindo à mãe Eunice e à avó Loide de Timóteo, que tiveram esse zelo, né, de ensinar o menino desde pequeno as sagradas letras. Irmãos, eu digo para vocês
E eu não sei se vocês ficam com vergonha, mas eu fico, quando eu digo para vocês que eu sei que nenhum, quase de vocês da nossa igreja, ensina os filhos como devem ensinar. Todo dia, em toda ocasião, toda hora. Perdem tardes inteiras na frente da televisão vendo besteira, ou a noite inteira, ou deixam os meninos o dia inteiro com o smartphone na mão vendo besteira. Eu sei que é assim, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Então isso é muito complicado, meus irmãos. Nós precisamos mudar isso. Arrependam-se e entendam que o discipulado não é opcional. O ensino aos nossos filhos, a palavra de Deus, não é opcional. Isso é ordem do Senhor, que nos criou e criou nossos filhos através de nós. Nós procriamos, mas é o Senhor o Criador. Esses filhos são de Deus. Então, irmãos, olhem só como isso é grave. 2 Pedro 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Capítulo 1, 3 e 4. O que temos visto, Paulo dizendo, aliás, João dizendo, cadê, meus irmãos? Que eu estou. Pedro, 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Irmãos, eu gosto de lembrar que quando a gente pede misericórdia a Deus, está se autodenominando um miserável, que precisa da misericórdia. É miserável quem precisa de misericórdia. Então, quando nós falamos, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou me declarando diante dele uma pessoa sem a menor condição, em total miséria, neste mundo miserável, como ele mesmo o transformou. Aliás, nós o transformamos pela maldição do próprio Deus, em função do pecado dos nossos primeiros pais, e em decorrência disso, todos nós. Então, irmão, nós precisamos saber disso. Com quem nós estamos tratando? Quem nós somos? Quem é Deus? Se a gente não souber disso, está tudo perdido. A gente é apenas frequentador de igreja religioso. E isso não vale absolutamente nada. Então, olhem só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que regenerar é gerar de novo. Nós fomos gerados em Adão, pecadores, fomos regenerados em Cristo, agora sem pecado, nosso Senhor, e nós vamos atrás dele. E todas as coisas cooperam para isso, para nos tornar a imagem, como Romanos explica, Romanos, não é? 8, 28 e 29. Todas as coisas, o que for, até a Covid-19, sei lá o quê, o que for. Tudo coopera para a nossa salvação, para a nossa santificação e, por fim, para a nossa glorificação. É isso, irmãos, e nós precisamos ser diligentes no entendimento dessas coisas, no estudo dessas coisas, no aprendizado dessas coisas, na prática dessas coisas, e em especial no ensino aos nossos filhos, para que esse conhecimento se perpetue geração após geração. Esta foi a ordem desde lá de Abraão, aquele primeiro que Deus afunilou o seu plano de chegar ao Redentor. Foi através de Abraão. Então, irmãos, olhem só. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. É isso, irmãos. Será que nós temos em mente o tempo todo para onde é que nós vamos? Será que nós temos em mente que nós não somos cidadãos desse reino exclusivamente? Nós estamos ainda nesse reino da terra, mas somos cidadãos de outro reino, do reino eterno. E é este reino eterno que é o nosso destino. Não é esse aqui da Covid-19. Não é esse aqui da vida e da morte. O nosso reino é um reino de vida eterna. Por isso que ele diz que ele, na sua misericórdia, nos tirou disso. Nos regenerou para uma viva esperança. A esperança não morre. Algumas pessoas dizem, a esperança é a última que morre, como se fosse uma frase muito, digamos assim, muito piedosa, muito conhecedora. Não, a esperança não é a última que morre, coisa, a esperança nunca morre, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A esperança é a última que morre do mundo, que pode se decepcionar com as coisas. A de Cristo, não. Então, irmãos, olhem só. Ele ressuscitou Jesus para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que não murcha, inacessível, reservada nos céus para vós outros, para nós. Irmãos, é disso que nós tratamos na nossa vida como crentes. Embora vivamos nesse mundo, ainda nesse reino.
É disso que nós devemos tratar com nossos filhos o tempo inteiro, ao acordar, ao levantar, sentado à mesa, ao deitar, o tempo inteiro, irmãos. Aí, para isso, lá naquele mesmo texto de Deuteronômio, ele diz, escreve na tua testa, agora é o pai, bota na tua testa, bota no pulso aqui, para tu não esquecer nunca de ensinar o teu filho. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos tratando de coisas eternas. Coisas eternas. Então, muito bem, vamos seguir agora. Pais, assim como já vimos na lição passada sobre a comunicação fraternal da graça de Deus, nós precisamos olhar para os nossos filhos sempre sob a perspectiva de Deus. Eles são nossos filhos, mas são de Deus. São filhos de Deus. Os filhos não são nossos, como muitas mães. Foi eu que dei a luz, eu que botei no mundo. Coisa nenhuma. Então, eles são um presente de Deus, eles são a herança do Senhor. Lembra lá do Salmo 127, 3 e 4? Vamos lá dar uma olhadinha? Salmo 127, né? Versículos 3 e 4, e que ele diz isso. Os filhos são a herança do Senhor. 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aí aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, que a gente lê isso aqui e normalmente não lembra. Está dizendo aqui que os filhos são a herança do Senhor, tudo bem. Os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Nós devemos ensiná-los e encaminhá-los no caminho do Senhor, na direção do Senhor, é para lá que eles vão. É com o Senhor que eles vão tratar na eternidade, não é conosco, não. Quando chegar lá no céu, nós não vamos dizer, tá vendo, menino? Quase que tu não entra. Não existe isso. É com o Senhor. É com o Senhor que nós vamos tratar. Então, irmãos, reparem bem o que ele diz aqui. O 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Mas olha o 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Muito bem, irmãos. Vamos ver um detalhezinho desse versículo 4 aqui. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando a flecha na mão do guerreiro erra o alvo, não é a flecha culpada. É o guerreiro que atirou a flecha. Então, quando uma flecha não acerta o alvo, não é porque ela está com defeito, até porque um guerreiro não vai usar flecha com defeito. As flechas têm que estar perfeitas, não pode estar empenada, senão dificilmente ele acertará o alvo. Então, lembrem disso, meus filhos, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Isso quer dizer a mesma coisa, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Se o filho errar o alvo, foi o guerreiro que atirou errado. Foi o pai que não ensinou como deveria. Irmãos, a nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. Precisamos lembrar disso, nós não temos a menor condição de nos desincumbir dessa responsabilidade se não for pela graça de Deus, se não for no poder do Senhor, pelo estudo diligente da sua palavra, pelo discipulado aos nossos filhos, o discipulado na igreja com o pastor, o discipulado transmitido aos nossos filhos. Quem é de vocês que leva os filhos para o discipulado? Depois que eu comecei a insistir nisso, um pai passou a levar os seus filhos para o discipulado. Os outros, nenhum. Um jovem, já há muito tempo vai para o discipulado, mas ele vai porque ele decidiu ir. Não foi porque os pais o levaram, eu sei disso. Os pais têm zelo com os filhos, mas não foi por isso. Não vão para o discipulado. E não vão por quê? Porque os pais não acham que isso seja interessante para os filhos. É melhor ficar estudando em casa português e matemática, alguma coisa assim. Que eles têm que estudar mesmo. Mas isso é outro tempo. Cada coisa tem seu tempo. Então, depois de tanto eu insistir nesse negócio que para vocês, discipulado não vale nada, tanto que vocês não trazem seus filhos, um pai passou a levar os filhos. Um. Então, irmãos, isso é complicado. Nós temos que entender do que nós estamos tratando. De vida e morte. De salvação eterna, de condenação eterna. É disso que nós tratamos, irmãos. E nossos filhos, nós somos responsáveis por isso. Não somos responsáveis pela sua salvação, já falamos isso. E sabemos disso. Mas somos responsáveis pelo seu ensino nos caminhos do Senhor. Aí deixe o resto com o Senhor. Confie, tenha esperança, como nós vimos aqui, a esperança do Senhor na regeneração. Irmãos, olhe, a coisa é muito mais séria do que normalmente as igrejas
conduzem seus rebanhos. É muito mais profundo do que normalmente nós vemos nas igrejas. Nas nossas igrejas. Eu fui criado na igreja. E sei qual é o ensino da igreja. Domingo é domingo, uma pregação, uma aulazinha de superficial, não sei o quê. Pronto, está tudo resolvido. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. Eu tenho 65 anos na igreja. Eu nunca tive um pastor que insistisse com os pais, mas insistisse mesmo com os pais para ensinar os filhos. Nunca. Nunca vi um negócio desse também. Nunca vi. Nunca vi. Então, para vocês verem como uma coisa é mais ou menos frouxa. A igreja criou, como um livro que eu li, a igreja Vida Mansa, religião Vida Mansa. Então os irmãos vão para a igreja todo domingo, que nem os católicos vão para a igreja dele todo domingo. Que nem os espíritas vão para a reunião dele, lá todo dia de reunião. Que nem os macumbeiros, candomblé, Umbanda, Jurema, vão para as reuniões dele nos dias de reunião. Do mesmo jeito. Não há qualquer diferença, não. Que nem os satanistas vão para os cultos dele lá, de Satanás, do mesmo jeito. Não há nenhuma diferença de uma para outra. Se não houver a regeneração que nós vimos aqui, que fomos regenerados, aí, por que fomos regenerados? Obrigatoriamente, isso não é opcional, e invariavelmente vamos seguir nossa vida num discipulado exatamente que nos leva à santificação até o dia da glorificação. Não pode ser diferente disso. A gente tem que meter isso na cabeça. Assim como nós vimos aqui, Deus dizendo através de Moisés, enfia na cabeça dos teus filhos, eu procuro enfiar na cabeça de vocês isso há 14 anos. É assim que é a Bíblia, não é diferente, nem pode ser. Nem pode ser. Né? Então, irmãos, nós já vimos isso, né? Que devem ser criados os nossos filhos conforme o Senhor deles. Não conforme nós, não é? É o Senhor deles, que é também o Senhor nosso, e nos manda fazer isso segundo as Escrituras. Nós já vimos esse Salmo 19, que esses primeiros versículos são uma rápida síntese de todo o Salmo 119, né? A palavra de Deus é pura. Nós temos que ensinar isso, meus irmãos. Salmo 19, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos o tempo todo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós vemos tantos jovens hoje com problema. Aqui na nossa cidade, de vez em quando um jovem se atira de um prédio. Detalhe, crentes. Eu já conheci três crentes que se atiraram do prédio e morreram. 3. Então, olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura. Restaura. A nossa alma debilitada, doente, com tanto pecado, com tanto trauma, a lei do Senhor restaura. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos o tempo inteiro. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmão jovem não tem sabedoria. Adolescente não tem sabedoria. Tanto que ele pensa que tem. Tanto que ele começa a rejeitar o ensino do pai. Isso é exatamente a prova de sabedoria. Se o pai não o ensinar desde criança como deve ensinar nos caminhos do Senhor, em obediência, dentro de muito pouco tempo, 12, 13, 14 anos, ele começa a desafiar o pai, desobedecer o pai é um chato, não quer mais andar com o pai, não quer mais saber da presença do pai. Irmãos, nós estamos num mundo que nós vemos isso acontecer, dentro das nossas casas. Por quê? Porque não ensinamos a criança no caminho que deve andar. Só isso. Aí vemos o problema crescer dentro da nossa casa, à medida que o menino cresce, e aumenta a idade, nós vemos o problema crescer. O pastor chamando a atenção, o pastor ensinando e brigando, e a gente vendo o problema crescer, e o pastor chamando a atenção e brigando, e o problema crescendo, e o pastor chamando a atenção. Meu Deus, que coisa terrível! Que coisa terrível! Aí eu vou e digo para vocês uma frase que é terrível muito mais ainda. Sabe por que acontece isso? Porque vocês não são crentes. Porque se fossem, obedeceriam. Eu tenho que dizer isso, para ver se choca alguém, para ver se... Aí alguém se aborrece, vai-se embora da igreja, porque eu disse que não era crente. Eu não disse nada, eu disse uma conclusão bíblica. Uma conclusão bíblica, não é, a conclusão não é minha. Né? Então nós temos que entender isso, meus filhos. 2 Timóteo 3, 14, 17, como lemos. Olha, Timóteo, eu sei o que eu estou te dizendo, meu filho, porque eu te conheço. Timóteo, Paulo, eu te conheço. Eu te conheço desde adolescente, eu fui teu professor também. Eu sei. Então, meu filho, agora que você já é um pastor e eu estou dando ensinamento de como você deve pastorear a sua igreja, se eu um dia velhinho, como Paulo já era,
pudesse escrever para um dos meninos da minha igreja, já pastor, e eu dizer, olha meu filho, preste atenção, permaneça naquilo em que você foi instruído, aquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Você aprendeu do seu pai, da sua mãe e de mim na igreja. Pelo que nós temos na nossa igreja hoje, irmãos, os irmãos que nós temos lá e filhos, a probabilidade, nós trabalhamos com probabilidades, nós trabalhamos com projeções de futuro, vocês sabem disso, todos nós temos que ter de algum jeito, não é adivinhação. A probabilidade, pelo que nós temos hoje na igreja, pelo que eu vejo os pais e tal filhos, há pouquíssimas possibilidades de um dia eu mandar uma carta para um jovem lá da nossa igreja, dizendo, ele já pastor, dizendo, olha meu filho, permaneça naquilo que você aprendeu. Eu sei de quem você aprendeu. Você aprendeu do seu pai, da sua mãe e de mim. Permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo que essas sagradas letras é quem pode te dar sabedoria para a salvação. Infelizmente, irmãos, eu digo isso para vocês com muita tristeza. A probabilidade, pelo que nós temos na igreja, eu vendo ali 5, 6, 7, 10, 12, 14 anos de crescimento de jovens e de vendo como os pais criam os filhos, a probabilidade é quase zero. É possível que haja algum, pela graça de Deus, mas a probabilidade é quase zero. Porque nós vemos isso. E nós temos que mudar, meus filhos, nós precisamos nos arrepender e fazer o que Deus mandou. Olha a comunicação da graça entre pais e filhos. Os filhos não podem ser obedientes a pais desobedientes. Isso é uma impossibilidade. Ora, se os pais não obedecem a Deus, como é que os filhos vão ser obedientes aos pais? Isso é uma loucura. Você querer que os seus filhos lhe sejam obedientes se você é desobediente a Deus, ao Senhor. Não pode. Precisamos rever, meus irmãos, precisamos rever nossa forma de criar, de viver nas nossas casas com os nossos filhos. Precisamos rever isso, meus filhos. Precisamos rever. Vamos para frente. Os filhos não podem ser criados de acordo com decisões arbitrárias ou circunstanciais. De acordo com as coisas vão acontecendo, nós vamos vendo o que é que a gente faz. Os pais não podem ser arbitrários, nem de acordo com filosofias humanas. É por isso que, às vezes, quando alguém me manda esses quadradinhos de WhatsApp, cheio de sabedoria, de filosofia humana, coisas que estão na Bíblia. Normalmente, coisas que estão na Bíblia. Aí, normalmente, eu reporto para quem mandou, de que interessante, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. E você nunca deu atenção. Aí alguém botou num quadrinho lá, cheio de filosofia humana, eita, que coisa linda. Olha, eu fico tão triste quando eu recebo essas coisas, e digo, meu Deus do céu. Faz 14 anos que eu ensino esse povo, eles nunca viram isso aí. Aí alguém mandou no quadrinho do Zap agora, formatado de forma psicológica ou filosófica. Pronto, que coisa linda, que coisa maravilhosa que esse camarada escreveu. Está na Bíblia há 2000 anos. No Novo Testamento, ou no Velho Testamento há 4, 5 mil anos. Então, irmãos, a gente precisa entender, irmãos. Olha o Provérbios 5 e 6. Vamos voltar aos nossos provérbios, que maravilha os provérbios. Vamos voltar lá. Provérbio 3, 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Entenderam, irmãos? Não é de acordo com o seu conhecimento, não é de acordo com a sua filosofia humana, não é de acordo com o que você viu lá no Zap, porque o cara escreveu de uma forma bonita lá. É segundo a palavra de Deus. Não é com decisões arbitrárias, a arrogância para cima dos filhos, ditador, se for o caso. Infelizmente, nós temos muito mais, na quase totalidade, pais sem nenhuma moral para os filhos, do que pais ditadores. Os dois estão errados, para os dois extremos. Os dois estão errados para os dois extremos. O que não tem autoridade, não tem moral, para o filho não tem como ensinar esse filho. Ele não tem moral. E o ditador quer ensinar na marra, também não vai dar certo. Esse filho vai se revoltar mais dia no dia. Mais dia no dia ele vai se revoltar. Então está errado os dois lados. Então, repare, não é segundo decisões arbitrárias do pai, não é de acordo com filosofias humanas, é de acordo com a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Lá no Salmo 37, irmão, nós vemos também, não é? Nós vemos também, eu acho que é o 37, deixa eu ver aqui, eu não anotei não, mas deixa eu ver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso, irmãos. Aqui nós vemos esse provérbio que tem a ver, não é? O provérbio 16, 2 a 3 também, nós vamos ver aqui, que ele diz assim, todos os caminhos do homem, a Isaías a gente fala, tem Isaías logo em seguida, que está tratando mais ou menos disso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Lemos agora em o Salmo 37, que diz isso. Traga teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, tem que ser assim, irmão. Isaías, que nós conhecemos, já lemos aqui em outra aula, Isaías 55, 6, 11, eu faço questão de lembrar, ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, isso aqui é Deus falando através do seu profeta para o seu povo Israel. Isso aqui não é para o Egito, não. Não é para a Etiópia, não. Não é para a Síria, não. Não é para a Síria, não. É para o seu povo Israel. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o que eu estou fazendo com você no discipulado. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, queridos, é isso que eu faço há 14 anos, irmãos, chamando a atenção de vocês para erros claros, pecados deliberados, vida de pecado deliberado. Vida de pecado, a gente entende, é adultério, é roubo, é beber, é fazer farra, é criar os filhos errados, por exemplo, é não ter autoridade na sua casa, é não liderar a sua casa, é a mãe não respeitar o pai. É isso, irmãos, essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo, comunicação da graça entre pais e filhos. Então aí ele passa a dizer, porque os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, irmãos, é assim que nós temos que criar os nossos filhos. 1 Coríntios 3, 18 e 20, não tem nada a ver o texto especificamente com pais e filhos, mas tem a ver com relacionamento, e nós vamos ler aqui. 1 Coríntios 3, nós estamos na aula da escola dominical tratando sobre a guerra de Corinto, né? Então, 1 Coríntios 3, 18 a 20, ele diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então o homem aqui não está falando de pai e filho, não. Ele está falando dos crentes da guerra de Corinto, os metidos a sabidos lá que sequer consideravam o apóstolo que pregou o evangelho para eles a primeira vez. Irmãos, olhem até onde vai a nossa estupidez, até onde vai o poder do pecado. O apóstolo Paulo foi quem pregou essas pessoas, foi quem organizou essa igreja, era um apóstolo e agora era rejeitado pelos irmãos da igreja, por uma maioria lá, certamente de poderosos em poder, tanto intelectual como em dinheiro, certamente. Certamente. Então, reparei, Paulo está dizendo aqui, olha, a sabedoria desse mundo não serve. Não adianta você querer ensinar filho de acordo com filosofia, de acordo com fulano de tal, com o livro de fulano de tal. Eu já tive a ocasião de dizer para irmãos, esse livro não presta, joga isso fora. Não, pastor, eu estou lhe dizendo que esse livro não presta, joga isso fora. Esse livro vai influenciar negativamente, você não sabe qual é o contexto aí. Não, mas é psicologia, não sei de quê. Isso não serve, jogue fora. Então, irmãos, a filosofia, ele diz aqui, é loucura, é loucura. É loucura querer usar de sabedoria humana para ensinar nossos filhos. Vamos ensinar como Deus mandou. Ele é o nosso Criador e o Criador dos nossos filhos. Nós não dizemos que somos salvos? Então, eu tenho que ensinar para o meu filho de acordo com essa salvação que Deus me deu.
Com esse conhecimento da salvação que Deus me deu. Se Deus vai salvar o meu filho, já é com Deus. Ore, apenas ore e crie seu filho nos caminhos que o Senhor mandou. Só isso. Essa é a nossa parte. Ah, meus irmãos, nós temos que fazer como o Senhor mandou. Senão, vai dar errado, ainda que dê certo, socialmente falando, sociologicamente falando. Nunca é demais repetir essa exortação, meus filhos. Observe que os pais têm o dever de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ler de novo. Deuteronômio 4:9. Vamos ler de novo. Porque isso nunca é demais ficar lembrando. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Isso não é opcional. Isso tem que ser a base da comunicação entre pais e filhos. E isso aí envolve o estudo escolar. Sim, vamos ensinar nossos filhos a serem leais, honestos, não colar, estudar para poder tirar uma boa nota na prova, porque ele é crente. Tudo isso. Vamos ensinar nossos filhos sempre de acordo com os princípios éticos da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Deuteronômio 6:7, que nós já lemos várias vezes aqui, não é? Estas palavras, que palavras? Ouve Israel. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o nosso único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. São estas palavras que têm que estar no teu coração e tu deves colocar isso, inculcarás a teus filhos. Primeiro tem que estar no teu coração. E eu vivo dizendo, por que vocês não ensinam os filhos? Porque isso não está no seu coração. Lembram que na comunicação da graça da lição passada, Jesus disse isso, a boca fala do que está cheio o coração. Por que é que eu perco tempo na frente da televisão vendo besteira com meu filho? É isso que está no meu coração. É isso que é importante para mim. Por que eu não levo meu filho a um discipulado em que o pastor está estudando com o maior esmero para nos ensinar? Porque isso não é importante para você. Sem nenhuma dúvida. Embora você não tenha honestidade para admitir isso. Realmente isso não é importante para mim, não. Você não tem honestidade, nenhum tem honestidade para admitir isso. Mas essa é a realidade. Isso não é importante para mim, nem para meus filhos. Muito menos para meus filhos. Pois é, irmãos. Mas olha o que, a palavra de Deus diz. Olha o que é que a palavra de Deus diz. 20 e 25, aqui onde nós estamos lendo. Quando teu filho, já foi lido isso, quando teu filho de futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, quando o filho perguntar para o pai, lembra de Timóteo dizendo, eu sei de quem tu aprendeste, Timóteo. Eu sei que tu aprendeste desde criança. Pois é, aqui na lei, Deus está dizendo, quando os vossos filhos perguntarem para vocês, o que é isso? Que testemunhos são? Testemunho. Que testemunhos são esses? Vocês vão dizer. Então dirás ao teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Olha a maravilha que Deus fez com o povo, o Mar Vermelho e tudo. Porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos os seus estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Temos que dizer aos nossos filhos isso. Como foi que Deus nos salvou? Como é que Deus nos salva? Que maravilha foi que Ele fez para nos salvar? Do jeito que Ele fez maravilhas terríveis, como Ele está dizendo, para tirar o povo lá do Egito. Ah, irmãos, precisamos realmente da misericórdia de Deus. Precisamos da graça de Deus o tempo todo em nossas vidas, para que possamos ser fiéis.
e honestos com os nossos filhos, como o Senhor mandou, através de uma comunicação da graça entre pais e filhos. Se comunicarmos a graça do Senhor aos nossos filhos, eles hão de responder com a mesma graça, em obediência. Em obediência, irmãos. Provérbios 22:6, que é um dos provérbios mais conhecidos que nós temos, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu já expliquei para vocês isso. O texto original não é bem criança, não, mas dá no mesmo, digamos assim. Ensina o jovem o caminho dele, o caminho que ele vai andar. Ou seja, você ensinou ele desde criança. Ensina o moço o caminho que ele vai andar. Aí ele não vai se desviar desse caminho. Por quê? Porque eu ensinei qual é o caminho que ele vai andar. Qual é o caminho que ele vai andar? É esse que Deus mandou dizer aqui através de Moisés. O que Deus fez para nos salvar? Como foi que Deus nos criou? Como foi que eu criei você até hoje, meu jovem? Você agora vai andar no seu caminho. E o seu caminho é esse caminho que eu ensinei, o caminho do Senhor. Por isso que traduzido para nós aqui, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. É isso. Aí o que é que a gente vê? Na nossa igreja, pais indo lá no gabinete, depois de anos que eu insisto para criar os filhos corretamente, vocês estão criando os filhos errados, vai acontecer isso. Eu ainda profetizo. Agora, essa profecia não é adivinhação, não. A palavra de Deus está escrita. Profetizar e dizer o que foi que Deus disse. Eu ainda digo, vocês vão ver o que vai acontecer. Esses filhos vão desonrar vocês. Esses filhos não vão querer vir para a igreja quando estiverem jovens. Exatamente, já aconteceu isso diversas vezes na igreja. Vai lá pedir oração. Mas a minha oração é por você. Para Deus ter misericórdia de você. Que foi desobediente deliberadamente. Tantas vezes eu chamei a atenção e agora vai colher. E agora vai colher. Eu tenho muita pena de você e do seu filho, mas infelizmente eu não posso fazer nada, a não ser orar. A não ser orar. Detalhe. É uma oração que a gente faz porque Deus mandou orar. Mas o mesmo Deus que me mandou orar por você, escreveu que você colherá o que plantou. Eu vou orar com amor, triste, chorando, mas sei que você vai colher o que plantou. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos tratando de coisas eternas. Nós estamos tratando da palavra de Deus e não de filosofias humanas e não de decisões arbitrárias que eu quero que seja assim, porque você sabe, porque eu estou mandando. Isso é comum a gente ouvir pai dizer isso. Tá, porque eu estou mandando, faça o que eu estou mandando. Não é assim. Quem faz isso é patrão, explorador de empregado. Pai não. Pai ensina os preceitos de Deus. Por que é que eu estou mandando você fazer isso e por que é que você deve obedecer? Porque o Senhor Deus, meu Senhor e seu Senhor mandou. É assim que nós temos que ensinar, meus filhos. Então, Efésios 6,4, que nós conhecemos muito bem também, não é? Efésios, né? Em que ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso está escrito lá em Deuteronômio, na lei. É o 5º mandamento. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, filhos, olha, tem que ser criados filhos na administração do Senhor. Ele tem que saber que me obedece como pai em obediência a Deus. Eu não sou a última instância, digamos assim, da ordem. Não, a última instância é Deus. Então ele tem que saber que deve me obedecer em obediência a Deus. Não é por mim. Eu não sou melhor do que ele. Eu não sou mais do que ele. Eu sou pai, ele é filho de Deus. Foi Deus quem me deu para criá-lo no caminho de Deus. Ele é filho de Deus do mesmo jeito que eu sou, se eu sou crente. Então é assim que nós devemos viver, meus filhos. Não é? É assim que nós devemos viver, ensinando os nossos filhos, na obediência da palavra, ensinando aos nossos filhos o tempo inteiro. Senão, nós vamos colher o que plantamos. E quando eu chamo arrependimento, em situações como nós temos na nossa igreja, já tarde demais, digamos assim, caso Deus, na sua misericórdia, resolva nos honrar, porque nós nos arrependemos e voltamos aos caminhos do Senhor, mesmo assim, ainda vamos ter toda a colheita daquele plantio lá. Se nós começamos a plantar de novo, então nós vamos ter uma outra colheita dali em diante. Essa colheita vai ter que crescer. A planta vai ter que crescer, vai ter que dar flor, vai ter que frutificar. É outra colheita, é outro tempo, digamos assim.
e com muita perseverança, e com muito choro, e muito sofrimento, e muita humilhação diante de Deus. Porque desonramos o Senhor, descumprimos a sua palavra. É assim, irmão. Eu digo do jeito que está na Bíblia. Então você vai tentar amenizar. Não, Deus vai abençoar. Vai não. Vai não. Ele vai lhe dar o juízo conforme ele prometeu. Sim, uma bênção, sim, como ele disse a Davi. Tá bom, tudo bem, está perdoado, mas o menino vai morrer. O menino do adultério. E a espada jamais se afastará da tua casa. Lembra para quem foi que aconteceu isso? Davi. O tal homem segundo o coração de Deus. O grande rei. Pois é, irmãos. Não pode ser diferente ou Deus seria injusto. Não pode ser diferente. Ou Deus seria injusto. E nós sabemos que isso não pode acontecer. Então, irmãos, vamos para frente aqui. Os filhos, por sua vez, quando são ensinados no temor do Senhor... Sim, lembrando isso aqui, irmãos, ó, que nós vimos aqui, que os filhos obedeciam a vossos pais. Eu disse para vocês na aula passada que o princípio que rege toda essa ordem aqui de mulher, marido, filhos e pais, empregados, quando ele fala servos aqui, é escravos, não é empregado de carteira assinada, não. Escravos e patrões. Tudo isso, a base disso aqui está no versículo 21, lá mais adiante, mais atrás. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso aqui foi escrito para a igreja de Éfeso. Então, subentende-se que essas pessoas são crentes. Então, se são crentes, devem se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Aí, a mulher vai saber ser submissa ao seu marido, o marido vai saber amar sua mulher por cima de pau e pedra, os filhos vão saber obedecer o pai, porque sabe que os pais estão instruindo no temor do Senhor, os pais vão instruir os filhos no temor do Senhor, porque sabe que foi assim que o Senhor mandou, os empregados vão ser bons empregados, porque sabem que estão servindo como ao Senhor, estão servindo a seu patrão como ao Senhor, e os patrões vão tratar bem seus empregados e remunerá-los dignamente, porque sabem que o Senhor deles é o mesmo Senhor dos patrões, o Senhor dos empregados. Então, irmãos, isso aqui parte de um princípio de pessoas que se sujeitam ao Espírito Santo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Não adianta eu ir com um papo furado desse aqui, no sindicato de patrões ou de empregados, querer pregar com base nesse versículo aqui. Patrões, jovens, empregados, vocês, senhores, de igual modo, empregados, saber... Oh, esses caras querem saber disso, isso aqui é a palavra de Deus para crente. E os crentes nem ligam. Ouve, lê, e a vida passando, e a vida passando, e o problema aumentando, e a vida passando, e o problema aumentando, e a vida passando, e o problema aumentando. E o pastor insistindo. É o papel do pastor. Então, irmão, lembre, nós estamos tratando de vida eterna. Nós estamos tratando de céu e de inferno. É disso que nós estamos tratando. De salvação e de condenação. Guardemos sempre na memória os decretos do Senhor. Lembra do Salmo 109, versículo 11? Guardo no coração, escondo, acondiciono bem direitinho no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Somos pecadores e não tem jeito de não pecarmos. Mas quando guardamos a palavra do Senhor no coração e na hora de você querer fazer ou deixar de fazer alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, opa, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lembrá-lo. Olhe. Os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando maus e bons. Se para os maus isso é terrível, para os bons isso é um alento, um acalento. O Senhor está me contemplando. O Senhor evitou agora mesmo de eu fazer uma fofoca. O Senhor evitou agora mesmo de cometer tal pecado. Ou o Senhor está me constrangendo a fazer isso porque eu sei que é justo. É assim, irmãos queridos. É assim. Vamos terminar. Assim como é verdade bíblica que a conversão é individual, e que a salvação dos nossos filhos não é de nossa competência, não é competência de pais salvar filhos, também é verdade bíblica que são os pais, os responsáveis diretos. Não pode ser terceirizado por pastor isso, por professor da escola dominical, não. Eles colaboram também, mas a responsabilidade direta é dos pais, os responsáveis diretos pelo ensino aos filhos, no que diz respeito às maravilhas que Deus fez, como nós lemos aqui lá em Deuteronômio, para salvar o seu povo eleito em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar esse ensino, essa comunicação da graça entre pais e filhos. Portanto, meus filhos, vamos terminar. Quando comunicamos os desígnios de Deus aos nossos filhos, embora não sejamos competentes para convertê-los, juntamente com eles, pela graça de Deus,
Nós vamos trabalhar. Trabalhamos o nosso desenvolvimento mútuo, tanto nosso como dos filhos. Porque quem é professor sabe que aprende muito mais do que o aluno. Porque ele tem que aprender para poder ensinar. E quando ele está ensinando, está aprendendo de novo. Então, nós crescemos juntamente com os nossos filhos, pela graça de Deus. Nós trabalhamos o nosso desenvolvimento mútuo com a firme esperança de que Deus nos abençoará, uma vez que foi Ele quem nos mandou agir assim. Foi Ele quem nos deu esses filhos. Foi Ele quem disse como criá-los. Irmãos, vivamos, pois, em obediência, criando nossos filhos através de uma comunicação da graça segundo a palavra de Deus, e vivamos assim para louvor da glória do nosso Senhor. Amém. Próxima aula já será a lição 23, que nós vamos preparar. Uma boa noite, meus queridos.